confuso até agora. 8 horas da noite, fui chegar aqui no Rio de Janeiro, 7h30 da manhã. Mais de 48 horas com a mesma roupa, só escovando o dente e a base do café. Tem alguém comigo aí, não? Devia estar com Jesus. Mas estamos de volta. Tem a caravana nossa esse ano ainda, que a gente vai falar sobre ela. E tem 2 novas novidades para você. Quem gosta de novidades? Então se prepare que hoje tem, amém? Mas sem perder tempo, temos muitas coisas para hoje. Vamos caminhar aqui o nosso livro de Timóteo. Abra sua Bíblia, pega aí por favor o seu caderno e anota aí, 2ª carta de Paulo ao seu filho amado Timóteo. É muito curta, tá? Não é longa, isso é bom para nós. São apenas 17 versículos do capítulo de número 1 da 2ª carta. E a gente vai tirar bastante pérolas aqui hoje, nessa manhã. Amém? Podemos ler todos nós juntos? Vamos lá? Eu leio direto e depois a gente vai fazer um revezamento, ok? E vai dar certo. Diz assim no verso 1: Eu, Paulo, Apolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Escrevo essa carta ao meu filho Timóteo, meu filho amado, que Deus o Pai e Jesus Cristo nosso Senhor lhe dêem graça, misericórdia e paz. Dou graça por você ao Deus que sirvo com consciência limpa, como serviam meus antepassados. Sempre me lembro de vocês em minhas orações, dia e noite. Quero muito revê-lo, pois me lembro das lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Eu sei em que você há essa mesma fé e ela continua firme. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Vamos fazer essa releitura. Agora vamos dividir aqui. Eu leio e vocês assim o próximo versículo. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele me prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Dou graça por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você, Timóteo, em minhas orações, noite e dia. Lembro-me também da sua fé sincera, como era da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Eu sei que você tem a mesma fé e continua firme no mesmo propósito. Gente, dá para ler os 6 melhor aí? Vamos lá? 1, 2, 3. Quero lembrar. Muito obrigado. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Que Teu Espírito Santo seja a ponte em nossos corações ao ler a Tua palavra, que o nosso coração seja aquecido e que possamos nos preparar para que possamos nos deliciar com a Sua mesa e renovar a nossa comunhão nesse ano 2025, ao 3º mês. Que a Sua palavra venha penetrante em nossos corações, desatando, meu Pai, as correntes, quebrando maldições e nos abençoando. Que a paz que excede entendimento esteja nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Amados, nós vamos honrar ao irmão que quer honrar a palavra do Senhor. Nós iremos trabalhar com um tema hoje, mantendo a chama acesa. Afinal de contas, esse tema ele está no último versículo que nós lemos, quando nós acabamos de recitar aqui, o verso de número 6, ele diz assim: por isso quero lembrá-lo de avivar a chama. Quando fala de chama é fogo, paixão, amor, entrega.
Quero lembrar a chama, quero lembrar de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as mãos sobre você. Então está aí o nosso tema para quem gosta de anotar, ok? Anota aí, mantendo uma chama acesa, ok? A gente sabe que o grande desafio do fogo é que ele acende. É um desafio acender. Todo mundo sabe disso, que quem vai fazer um churrasquinho em casa às vezes dá ruim. Eu não sei você, mas quero dar uma dica de como acender um carvão aqui bem rápido. Quer aprender? Alguém quer? Põe fogo nele. Não, de verdade, eu aprendi uma coisa no YouTube, pessoal. Põe álcool, ok? E açúcar dentro de um copo plástico, um copo descartável. Põe álcool e açúcar e põe esse copo bem no meio e faz ao redor de uma fogueira cheia de carvão. Esse fogo não se apaga, afinal de contas, né? A cana vem do açúcar, então tá tudo ali bem alcoolizado ali, ok? Então esse fogo ele dura, e eu nem preciso botar lá o secador de cabelo, nem um abanador, né? Nem jogar mais álcool, acredita, só isso aí já pega, ok? Amém? Pegou a senha? Agora me chama para o churrasco, né? A dica foi minha. Mantendo uma chama acesa. Do lado espiritual, a gente vai entender nessa manhã em que tudo aquilo que Paulo ensinou para Timóteo, gastando-se o tempo da primeira carta até a segunda, eu quero só pegar esse trecho. Paulo começou com Timóteo no ano de 61, que foi escrita a primeira carta, e agora ele está no ano de 67, depois de Cristo. Então são média de 7 anos, 6 a 7 anos de uma carta para outra, né? Durante esse tempo todo, Paulo alimentou, Paulo sustentou, digo o tempo da carta. Agora, no final da carta de Timóteo, Paulo encontra Timóteo meio amedrontado, desmotivado, porque há uma grande perseguição, talvez a maior da era. Antigamente era Paulo perseguidor, agora nesse tempo tem um imperador chamado Nero, e Nero agora está atrás de todos os cristãos e matando eles da forma mais horrorosa que possível, que possa se descrever aqui: queimado, torturado, decapitado, cerrado ao meio. O Nero está odioso com os cristãos, estão decapitando todos os cristãos. E Paulo agora cria essa carta, diferente da primeira. A primeira carta, sabemos muito que ele tratou da heresia da igreja local. Havia muitos hereges na igreja, muitas doutrinas erradas, e Paulo na primeira carta ele prega para a igreja. E agora não diferente, ele prega para a igreja mais uma vez, mas ele prega para Timóteo para não desmotivar pelaquilo que não está com problema agora jamais dentro. Ainda tem um pouco, mas o maior problema é fora. Então o que vem de fora está amedrontando o que está dentro agora. Então Paulo ele dá uma carta impulsiva para Timóteo, para dentro da igreja, para não ter medo do que está acontecendo lá fora. A maior perseguição da primeira época da igreja, do primeiro século da igreja, está acontecendo agora com Nero aqui. Você vê que tem um impulso, né? Jesus sobe aos céus, é ascendido aos céus. Pedro prega, 3.000 almas se converte. Filipe pega para eunuco, se converte. Pedro vai na casa de Cornélio, converte ele. Pedro, ou Paulo mesmo, vai pelas ilhas e ganha quase todo mundo da ilha. Grandes milagres, mas agora não. A propósito da carta, Paulo não está mais solto. Agora Paulo está preso, e preso definitivamente em Roma. Agora literalmente ele se encontra à mercê de dias da sua morte aqui. Então alguém encarcerado resolveu motivar alguém encarcerado e preso e sentenciado à morte, resolveu incentivar alguém solto lá de fora. Esse é o Paulo, né? Não traz dor nenhuma do que está sofrendo ainda, esconde a sua dor. Em alguns versículos você vai ver que ele confessa a sua dor. Olha, estou abandonado, estou sofrendo, mas a palavra de Deus está solta, né? Ele está preso, mas a palavra está solta. Então, Paulo preso aqui, ele motiva alguém que está do lado de fora. Quem está mais a perigo aqui, irmãos? Aquele que está sentenciado ou aquele que está solto? No final de contas, a igreja de Éfeso se encontra na Turquia, não é em Roma. Paulo está ali no olho do furacão em Roma. Nero já sentenciou Paulo. Paulo já vai morrer. No julgamento que Paulo teve no capítulo 4, lá na frente a gente vai ver, ninguém apareceu para defender Paulo, ou seja, aqueles que o seguiram abandonaram. Parece que Paulo ele diz assim: sede meus imitadores como sou de Cristo, porque tudo que aconteceu com Jesus também aconteceu com Paulo. Lembra? Quando Jesus foi entregue naquela cruz de madeira, cadê os discípulos? Todos saíram.
Agora a mesma coisa, tanto discípulos que é descrito na igreja de Atos aqui, quando Paulo está sentenciado à morte, ninguém está com ele. E ele se mostra solidário, você conhece muito bem, ele envia a carta no capítulo 4, dizendo para Timóteo assim, ó, me traga minha capa, me traga João Marcos, que ele é muito útil, né? Ou seja, ele tem que apelar, aqueles que queriam estar do lado, agora ele tem que pedir, por favor, venham para cá. São fases da vida de todo cristão. Tem hora que as pessoas vêm, tem hora que você tem que pedir, né? E assim nós iremos aprender nessa manhã. Repete comigo, mantendo a chama acesa. Glória a Deus. Capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: eu, Paulo, apóstolo. Ele mesmo, você sabe muito bem que essa foi a maior dificuldade de Paulo, né? Quem colocou o apóstolo? Ele vai dizer, ó, eu aprendi nos pés de Gamaliel. Mas foi, na verdade, ele não está mentindo. Foi o próprio Deus que o chamou através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Escrevo essa carta ao meu Filho amado, que Deus o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dê graça e misericórdia e paz. Amém? Eu diria que alguém que está, sabe que vai morrer essa noite, ou essa semana, ou alguém que está sentenciado, está em fase final, escreve uma carta de recomendação, uma carta de saudação. Alguém que está à beira da morte, escreve uma carta de despedida até. Se você recebesse uma carta de quem você ama, de despedida dessa pessoa, diz para mim, você não queria cumprir tudo que ela deixou escrito na carta? Sim ou não? Quem cumpriria, levanta a mão, por favor. Quem não? Alguém não? Ok? Todo mundo cumpriria, né? De uma forma bem contagiante, emocionante. Se é uma pessoa que você ama, suponhamos aqui, se é alguém que te criou, um pai, uma mãe, ou uma avó, um avô, alguém que é bem próximo de você, se essa pessoa escreve uma carta, está à mercê dos seus dias, ela fala assim, olha, não queria que me enterrasse não, queria que cremasse, você vai fazer o enterro ou cremação? E se ela falasse assim, não queria que me enterrasse não, queria que me deixasse aqui em casa, você deixava? Então como é que você ia atender? Mas se uma pessoa presta um pedido para a gente, não, claro que não vai acontecer isso, sei lá, né? Mas claro que não vai acontecer. Suponhamos que, né? Você atenderia o pedido dessa pessoa? É esse apelo que Paulo está fazendo. Paulo está se despedindo, Paulo está sentenciado agora, ele está pedindo a Timóteo, por favor, Timóteo, aviva o dom que eu pus quando Deus se confirmou ao ministério. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Por favor, lembra do que eu fiz, lembra do que Deus fez. Dá-se a entender nesses 2 versículos que há um apelo de Paulo. Ele certamente está sabendo o que está acontecendo ao redor do mundo. Afinal de contas, Roma é o império, Nero é malvado. Para você ter noção, o Nero, ele tocou fogo em Roma, em 60% de Roma, pegou fogo, a cidade foi dizimada, e ele culpou os cristãos, por isso que houve a perseguição. Ele colocou todos e tudo contra os crentes, contra os cristãos do primeiro século, mas foi ele mesmo que tocou. Aí há especulações de comentarista que dizer, ele quis causar isso para que todos pudessem ir contra os cristãos. Aí tem a segunda vertente que diz que ele queria dizimar Roma e construir do jeito dele, né? Não do imperador antigo. Por aí vai muitas especulações. Uma coisa eu sei, que os cristãos levaram culpa daquilo que não tem culpa. Muitas vezes nós somos assim, né? A gente faz o que é errado, é culpado. Se a gente faz o que é certo, é culpado. Então nada vai mudar, porque Jesus mesmo disse que seremos odiados de todas as gente. Tudo que dá ruim, a culpa é o quê? Da igreja. Tem pandemia, a igreja. É ou não é? Está chovendo, é culpa da igreja. Está sol, é culpa da igreja. Quando eu digo igreja, é sua, né? Você está entendendo? Tudo é culpa nossa. É ou não é? Quem está comigo? Lembra de Jonas no barco? A culpa era de quem? Tudo é culpa do cristão. Tudo é culpa daquele que serve ao Senhor. Agora, quando ele escreve essa carta de despedida, ele deixa as seguintes colocações para Timóteo. E a mais importante dela é essa: aviva o dom. É hora, Timóteo, é hora de você agora tocar fogo aí. Mas e Nero está perseguindo todo. Timóteo, você tem um tesouro aí, Timóteo. Timóteo, quem está sentenciado, quem está preso sou eu, você está solto. Está comigo ou não está? Essa semana eu falei para uma pessoa, eu virei uma chave, eu acredito na vida dela. Eu falei, olha,
A pessoa que você está chorando com sentimento aí de luto, ela está viva. Quem está morto é você que ficou. Por muitas vezes, quem fica morto é quem fica vivo. Imaginamos uma pessoa partiu em Cristo Jesus, né? Ela está morta ou viva? Jesus falou, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Eu falei, essa pessoa, segundo a Bíblia, está viva. E você que está vivo está morto. Loucura, irmãos. É como Paulo aqui para Timóteo, dizendo assim, olha, eu estou aqui, estou sentenciado. Lembra no capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Saudação final de Paulo. Mas Timóteo está solto. Timóteo foi formado a vida inteira, pelo menos em uma carta ou outra, esses 7 anos, para que esse momento, né, como diz o livro de Esther, o Mardoqueu disse para ela, quem sabe se não foi para essa época que Deus te colocou aí. E é justamente quando a gente diz o tempo de Timóteo, é esse tempo onde aqueles que estão somente brasas se tornem tochas, onde aqueles que estão dormindo que acorde, onde aqueles que estão sem óleo que vão buscar os seus olhos, porque o tempo é chegada. Na verdade, a carta de Timóteo ela é mais próxima do fim dos tempos do que qualquer outras cartas. Ele vai dizer no capítulo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis para os homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, caluniadores, detratoras, obstinados, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Destes, toma distância. Se é uma comparação para o dia de hoje, eu acho que a mais próxima de todos é a carta de Timóteo no capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, para os nossos dias de hoje, para o nosso século de hoje, para o nosso ano 2025 para frente. Como que não é os últimos dias, irmãos? Estamos no ano 2025, as geleiras que eram para descongelar em 2050, o clima-tempo que era para vir para 2050 já está, ó. A Bíblia diz sobre a abreviação de dias, sabe lá se é agora? Olha o que nós estamos acontecendo, olha como é que o ecossistema está totalmente, descontrolado. A natureza, ela geme com grande expectativa a manifestação do Filho de Deus, irmãos. Os sinais estão aí. Ainda que não tivesse sinal, aprendemos com Noé, trabalhou pela palavra e não pelo que via, porque não caía gota de orvalho na terra, mas ele confiou na palavra. E se Deus tem uma palavra para nós, dizendo que não passará essa geração sem que as palavras dele se cumpram, irmão, Jesus Cristo está à porta. Cada vez que a gente toca nesse assunto, é como se pegasse as cartas de Apocalipse dizendo assim, o Espírito diz às igrejas, o irmão acabou de cantar aqui agora, sobre a volta de Jesus, são cânticos, são pregações, são toques que Deus dá, ou seja, o Senhor está falando conosco. Agora, uma das coisas que nós devemos também nos salientar aqui sobre a volta de Jesus para dentro da igreja é que o amor de muitos iriam se esfriar. Esse é para a gente. O amor de muitos iriam se esfriar. E Paulo também cobra Timóteo sobre o amor das primeiras obras. A gente sabe quando o amor se esfria, tudo que você fazia você não faz mais, tudo que você era deixou de ser, você desistiu. A perca do primeiro amor é desistência daquilo que você fazia ou daquilo que você era. Desistir de viver, acabou o amor. Desistir de um projeto, acabou o amor por ele, entendeu? Então tudo que você desiste é como se você tivesse assim, vou deixar esse primeiro amor embora. Então ele coloca essa carta para nós de despedida. Ele dá uma saudação. O interessante é que ele dá uma saudação dizendo sobre a nomenclatura dele. Eu, Paulo. Por quê? Porque a igreja está vazia. Está todo mundo com medo do vírus da pandemia. Ninguém quer se expor. Aí Paulo manda Timóteo fazer uma reunião na igreja. Volta o culto. Mas se a gente voltar vai ser mais fácil, todo mundo junto. Volta o culto. Aí Paulo vai dizer, vai colocar no primeiro versículo a recomendação. Ele vai dizer assim, como eu disse para vocês, né? Não tem necessidade de ele colocar eu, Paulo, após Jesus Cristo, porque ele está falando para Timóteo. Se a carta fosse para ele, seria no segundo versículo, mas ele coloca por quê? Porque ele vai colocar essa carta para a igreja toda. Sinal que as pessoas estavam até com oscilações sobre Timóteo também. Aí ele vai dizer, olha gente, eu sou Paulo, eu sou o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus. Imagina ele lendo essa carta para a igreja toda. Timóteo, escrevo essa carta ao meu filho Timóteo, está endossando ele, meu filho amado, que Deus o Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, dê graça e misericórdia e paz. Toda a igreja diga, amém. Foi assim em Éfeso. A mesma coisa. Aí vem
o recado de Paulo. Todo mundo está preparado para o recado? Dou graça por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre lembro de você em minha oração dia e noite. Irmãos, não é bom saber que tem alguém buscando por você? Não é? Olha que conforto. Paulo está, preste atenção no cenário. Paulo está onde, gente? Diga, preso em Roma. Diga, Timóteo solto em Éfeso. O que Paulo está dizendo? Eu preso, estou intercedendo por vocês, estão soltos. Paulo poderia pedir, orem por mim vocês. Não, ele fala assim, estou daqui abençoando vocês, orando vocês. Não é bom saber que sempre tem alguém orando por você, irmãos? É ou não é? Dá um tapinha no ombro dessa pessoa, falou, já orou por mim hoje? Sempre bom saber, eu não sei, mas todo líder deve ter uma prática de orar pelos seus liderados. E se chama uma prática de cobertura. Todo pastor deve orar pela sua igreja, se chama uma prática de cobertura também. Afinal de contas, a Bíblia diz que a oração do justo tem poder em seus efeitos. Por que a igreja não definha? Porque existe oração nela. Se tem uma coisa que Deus ouve é a oração do justo. A oração, na verdade, é uma comunicação nossa com Deus. A Bíblia nos ensina sobre entrar no quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está em secreto. A Bíblia fala sobre oração. Discípulos tiveram dúvidas sobre oração. Senhor, como é que a gente ora? Por que houve essa colocação de oração? Porque os fariseus oravam com voz alta para todo mundo ler. Você conhece esse tipo de pessoas? Que querem orar mais alto do que as outras numa roda. Eu sempre falo, cara, está 10 pessoas orando, ouve a oração desse irmão e concorda em espírito. Porque ficam orando aqui, o outro também orando aqui. Meu irmão, que confusão de língua, eu não sei mais com quem eu vou prestar atenção. Aí para não ficar chato, começa a falar em línguas. Você já entendeu? Precisamos orar e concordar, ok? Precisamos deixar o Espírito fluir, né? Se tem alguém se colocando, imagina, tem alguém que está com uma oração no meio daquela roda. No mundo espiritual ele subiu a torre, então ele está nos representando. O que a gente vai fazer? Vamos interceder por ele e pela oração dele para que chegue até Deus. Eu gosto desse tipo, mas eu sei que tem gente que não dá para entender nada. É tanta gente orando, gritando juntos e tal. Talvez seja por isso que essa galera fica aí. Eu não vou para a igreja pentecostal, porque eu não entendo nada. Às vezes você não está na igreja, mas está numa célula que é assim, que ninguém entende nada. Aí chega um novato na célula e fala, não entendi nada. Está entendendo? É um movimento, uma coisa que você fala, meu Deus do céu. Não tem que ter uma coisa mais sensata, sim ou não? Está comigo ou não está? Devia. Amém, irmãos. Hoje você respaldo, porque Paulo diz assim, esteja comigo também. Então ele diz que lembra de Timóteo nas orações noite e dia. Agora preste atenção, há uma perseguição fora da igreja, sim ou não? Mas o líder está orando. Há um desespero de Nero para pegar o cristão, sim ou não? Mas o Paulo está orando. Irmão, você está recebendo uma oração do apóstolo Paulo, você vai ter medo de quê? Se a oração do cara, em meu nome, já tem um respaldo, porque textos anteriores diz que ele passou e a sombra curou. Se a sombra do cara cura, imagina a oração do cara. Se ele está na prisão por vontade de Deus, sem murmurar, você acha que Deus não está ali com ele? Você acha que a oração dele não vai vingar? Vai! Então o Timóteo está sendo encorajado e Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui aprisionado, tá? Estou sentenciado, mas não esqueci de você. Quando você acorda e quando você deita, Timóteo, está coberto. Não é uma sensatez tamanha assim. Quem se sente aliviado porque essa igreja tem um grupo de oração de 24 horas. Está funcionando ainda, pastor Charles? Tá? Você está comigo aí? Não? Irmãos, tem 24 horas alguém orando por essa igreja. Foi dividido em células, em período de meia hora para cada célula. Você está mais que abençoado. Acho que você nem percebeu que você está protegido, você está blindado, você está guardado. Talvez você fale assim, pastor, tem uma oração que está acontecendo grandes coisas comigo, irmão. Mesmo com oração, Nero está perseguindo. O pior é se não tivesse oração, talvez nem aqui você estaria, talvez nem vivo você estaria.
Então a oração do justo tem livrado a igreja e dado escape a muita gente. Quem é a célula que está orando agora? Vê para mim, por favor. É a sua ou não? Ó, são 10h05 da manhã. Vê para mim, por favor. 10h05 da manhã. Deve ser de 10h05 a 10h30. Vê quem é a célula que está orando agora. É quem? Filho pródigo ou tabernáculo? São 3? Gente, um é bom. 2 é bom. 3 é tchan, 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 tchan. É, não é? Gente, eu pensei que tinha uma célula. E uma célula é composta de 5 pessoas ou mais. Tem 3 células orando. Meu irmão, tira a onda aí, meu irmão. Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Porque você está coberto, irmãos. Talvez seja por isso que você conseguiu chegar aqui hoje. Você está guardado. As orações do justo têm te alcançado. A oração do justo tem alcançado a minha e a sua casa. Você está comigo aí, irmãos? E Paulo, ele diz, ó, eu oro por você noite e dia. Meu Deus do céu. Um apóstolo dizer isso para um discípulo. Estou orando por você noite e dia. Como é que o coração de Timóteo recebe essas palavras, né? Eu ficaria muito alegre. Agora ele diz, quero muito revê-lo, pois lembro das suas lágrimas. Nosso encontro ou reencontro nos encherá de alegria. Meus irmãos, quando ele diz, lembro das suas lágrimas, quem já teve aqui uma sensação de pisar a primeira vez, ou quando você se converteu? É assim, ó, quando você se converte, você vem cheio de carrapicho. Você vem todo arrebentado, você vem divorciado, você vem com droga, com vício, com bebida, com jogo. Aí quando é feito o convite para você vir no altar, a primeira coisa que você faz é o quê? Lágrima. Quando você foi no encontro com Deus, no seu batismo, vamos andar devagarzinho. Quando você foi no seu batismo, quem chorou no seu batismo? Vamos lá, quem chorou quando aceitou Jesus ou se reconciliou? Levanta a mão, por favor. Se você não chorou, você é um coração de pedra. É legal? Quem chorou quando se batizou? Levanta a mão, por favor. Vai respondendo isso. Quem chorou quando foi para o encontro com Deus? Ai! Quem chorou 5 horas da tarde de domingo no encontro com Deus? Aleluia! É o que Paulo está lembrando de tudo aquilo que Timóteo teve de experiência com ele. Ó, Timóteo, me lembro da sua conversão. Se você quiser anotar, anota aí Atos 16. Timóteo foi convertido com Paulo. Lembra que ele foi circuncidado ali para que ele pudesse, devido ao pai que era ímpio, né? O pai era grego, ele pudesse englobar e entrar na comunidade judaica. Ele teve que circuncidar. Atos 16. Lá também diz sobre a avó dele, a mãe dele. As duas se converteram nessa viagem missionária. Talvez a primeira de Paulo. Agora, se eu não me engano, está na terceira, a Roma. Agora, presta atenção. Se nós temos esse reflexo nos nossos dias de hoje, nada mudou. Por que nada mudou? Porque Paulo, quando ele diz da lágrima, ou seja, ele lembra de todo o processo. Ele lembra de quando Timóteo foi circuncidado. Você não chorou no batismo? Você acha que Timóteo não chorou quando ele foi circuncidado? Que era o batismo antigo judaico. Foi. Você não acha que quando ele recebeu a imposição de mãos, que é chamado ao ministério, você acha que ele não chorou? Quem já foi a líder de célula aqui, meu irmão? Você não chorou nesse dia? Você é um coração de pedra. Cadê os líderes de célula? Cadê você que está no ministério? Quando você foi selecionado ao ministério, você que trabalha para Jesus, quando você foi ativado, o que você sentiu? Não, peraí, estou falando para uma igreja viva ou morta, né? Quando você foi ativado ao ministério, o que você sentiu? Quem sentiu alegria e choro, levanta a mão, por favor. Aleluia. Quem não sentiu nada, volta. Não está apto, não. Nós somos emotivos. É uma sensação de alegria, de contentamento e uma sensação de responsabilidade, né? Quando um líder lidera a gente, libera a gente, na verdade, a gente parece até que é Deus falando com a gente. Tipo assim, Deus falou comigo, me liberou o ministério. Porque a gente entende que Deus toca no coração do líder também, né? Então, quando alguém lhe chamar para alguma coisa, entenda que essa pessoa está sendo totalmente direcionada por Deus, entende? Aí Paulo está lembrando de Timóteo dessas coisas. Timóteo, eu lembro de você quando eu impus as mãos e te chamei ao presbitério, te chamei ao ministério, impus as mãos sobre você, logo ouvi teus dons. Imagina que foram imediatos. Imagine que ao colocar as mãos sobre Timóteo, talvez aqui dom, dê uma margem para nós pensarmos aqui, talvez na mesma hora Timóteo foi batizado no Espírito Santo. Por que eu criei essa margem?
Porque lembra que Paulo foi pregar aonde Apolo pregou, e Apolo pregou somente a lei, já falei em páginas anteriores, e Paulo chegou lá e falou: vocês não receberam a virtude do Espírito Santo? Não, Apolo teve por aqui e ensinou somente para a gente a palavra. Aí Paulo, impondo as mãos sobre eles, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu imagino que Paulo, impondo as mãos sobre Timóteo, Timóteo largou, foi línguas celestiais, e muito mais do que isso, né? Profetizou e por aí vai. Aí Paulo traz essa memória toda para ele, lembrando o contexto todo para que se aplique isso. Paulo está preso, Timóteo está acovardado porque Nero está perseguindo a igreja. Então a igreja está escondida. Só que tesouro não se guarda, tesouro é para ser utilizado. Dom não se guarda, dom é para ser florescido. A gente tem a parábola dos talentos. Aquele que enterra, que é o caso de Timóteo aqui, não vai entrar. O livro da vida não tem lugar para ele. Deus chamou a gente para multiplicar. Então diga comigo: dom enterrado é nome riscado. Pronto. Só que Paulo chamou Timóteo, impôs as mãos sobre ele. Está lembrando disso tudo, cara? Peraí, o que a gente viveu, o que você viveu não foi uma emoção. Será que eu fui em encontros com Deus e de repente foi só uma sensação assim, sei lá, um arrepio? Não, foi real. Será que eu estava empolgado como eu me batizei? Era da vontade de Deus? O que você precisa fazer? Você precisa avivar, porque já foi feito o que tinha que ser feito. Você precisa buscar agora é contigo. Você precisa botar em prática. Porque se a gente falar assim: será que Deus me chamou ao ministério? Será que a minha chamada é de Deus mesmo? Vai dar margem para o inimigo, irmão. Será que essa coisa de crente é comigo mesmo? Será que esse negócio de igreja é comigo? Dá margem para o inimigo para você ver. Você não vai querer apagar a tua chama e tornar você uma brasa. Ou quer dizer, um carvão. E Paulo está com essa receita para Timóteo agora. Timóteo, deixa eu lembrar do nosso histórico. Então ele pega desde a conversão, do primeiro dia até agora. Você acha, Timóteo, que esse investimento foi pouco na sua vida? Você acha que eu acreditei em você e desacreditei agora? Não, Timóteo, quem está desacreditado é você. Eu quero que você ative agora aquilo que eu fiz na tua vida. Poderia ter escolhido outro, Deus dizendo para a gente, mas escolhi você. Poderia ter sido outro da tua casa, mas foi você. Poderia ser um dos seus amigos, mas foi você. Então o que você deve fazer? Avivar a obra de Deus. Respeitar o dom que te foi colocado sobre a sua vida. Está comigo ou não está? Amém. Então ele dá uma receita dizendo: olha, nós choramos. Você acha que aquele dia que você se entregou para Jesus e voltou aqui, ou se batizou, ou foi para o encontro, aquilo foi o quê? Emoção? Ou foi lágrimas de arrependimento? Primeiro, quando você chora, é porque você está se perdoando por dentro. Você está sentindo ali, talvez, a dor daquilo que você fez, né? Não remorso, mas dor mesmo de verdade. E outra coisa, quando você chora, você, na verdade, está pensando assim: poxa, logo eu estar aqui, numa questão de unção. Eu vou dizer que é mesmo assim que a gente pensa. Por exemplo, eu vou tirar pela casa de Davi. Samuel chega na casa de Davi e imagina os irmãos bonitão, com tempo de guerra, com idade de guerra. Aí Davi fala assim: logo eu? Imagine o Senhor chamando Gideão no meio de uma cidade perversa, no meio de uma família de idólatras. Gideão fala: logo eu? Então eu acho que a unção, ou quando Deus chama a gente ao ministério, é onde a gente chora pela seguinte condição: não me vejo apto. Está entendendo? Não me vejo apto para isso. Quem sou eu? Aí você começa a pensar de onde você veio, o que você fazia. Aí você se acha até um Paulo, né? Já persegui muita igreja. Como é que Deus vai me escolher? Eu já fiz isso, já errei. Aí Deus fala: esse é para mim vaso escolhido. Então sobre a chamada tem lágrima. Tem lágrima. De soluçar às vezes. Acredito que quem é ativado a um ministério nem dorme na primeira noite. Na primeira semana então, você é o super crente da parada. Na primeira semana você é o crentaço da parada. Você jejua, você ora. Aí depois de alguns anos você se encontra como Timóteo, enterrando o talento que foi lhe confiado. Porque como é que você vê a primeira semana? Timóteo aqui, pregando para todo mundo. Paulo mandou o culto hoje, falta não. Doutrina, etc e tal. Você está ali. Mas depois que a perseguição, e que os dias são maus, a própria vida traz para a gente as suas perseguições. Quem a gente é? Aquele que Paulo intercede por nós, né?
Como o Senhor intercede por nós, a gente está o quê? Escondido, cheio de dom, cheio de talento, mas amedrontado, né? Com medo dos maus que estão perseguindo a igreja, com medo que vão dizer, não quero me envolver muito, não quer não. Dom não ativado, o nome será arriscado. Está comigo ou não está? Uma brecha para se desviar é não utilização daquilo que foi chamado para fazer. É uma brecha. É notório. Quer ver? Pedro já sai, já vai começar a pescar novamente. Quando eu quero dizer a pesca, não que é algo ruim, mas o que fazia antigamente, que não era para fazer mais, quando ele sai do propósito, ele volta para fazer. E se Pedro teve coragem de pescar, Deus mudou a profissão dele, ao invés de pescador de peixe, de homem. Imagina o que você é capaz de fazer. Só que a Bíblia diz que para a gente vem 7 vezes pior. Vamos seguir? Quero muito vê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso encontro me encherá de alegria. Irmãos, aqui irmãos, olha para mim. Quantas vezes Paulo motivou Timóteo? Diga, várias. O apóstolo agora, Paulo, o seu discipulador, quer pelo menos 1 minuto de sombra e água fresca. Eu quero vê-lo, né? Eu quero vê-lo porque quero me alegrar. Irmãos, para um líder, para um supervisor, para um pastor, para um pai, para um patrão, a alegria dele é ver que aquele que está debaixo dele, pelo menos um momento esteja fazendo aquilo no qual lhe foi confiado. E Paulo está dizendo agora, estou tão triste que talvez se eu ver você, o apóstolo Paulo dizendo que Timóteo alegraria ele. Estou tão triste, tão abatido aqui, solitário aqui, que vê-lo, Timóteo, para mim se tornaria um motivo de muita alegria. Eu não sei você, mas acontece quando um supervisor ou um líder de célula te vê, você vindo na igreja, você entrando na célula, acredite, não parece, talvez alguém não quer dar o braço a torcer, mas o coração do líder enche de alegria. Quando um pai ou uma mãe vê um filho buscando ao Senhor, abrindo a Bíblia em casa, ou ouvindo um louvor, não enche o coração do pai de alegria? Está entendendo como é que é? Quando você entra por essas portas, você acha que o coração do pai não se enche de alegria? Vou repetir mais uma vez para quem estava dormindo, vai acordar agora, tá? Quando você entra por essas portas, você acha que o coração de Deus não enche de alegria? É o que Paulo está dizendo. Dom ativado, o coração do pai fica alegre. Lembra de Jesus? O meu pai trabalha até agora e eu também. Por que o pai amava Jesus? Porque Jesus era intenso, não tinha tempo para perder com ressentimento nenhum. No verso número 6, no verso 5 ele diz, lembro-me da sua fé sincera. Olha como é que Paulo conhece o seu filho na fé. O que é fé sincera? Ele nunca viu um dolo, ele nunca viu uma má intenção em Timóteo. Timóteo é aquele que era verdadeiro, sincero. Quando errava falava, errei, sabe? Não escondia nada. Então Paulo sabe quem ele pode confiar. Acredito que dentre muitas outras igrejas, Paulo preferiu mandar carta, nesse intervalo entre primeira carta e segunda carta, também Paulo escreve para Tito também, tá legal? Essa carta está junto com Tito, ele escreve para os dois, e Tito também é recitado logo no primeiro capítulo, filho amado também, tá legal? Talvez seja a segunda carta que a gente vai depois de Timóteo, tá legal? E aí ele escreve para ele assim, lembra da sua fé sincera. Irmãos, eu não sei se você gosta, mas alguém que é superior a você, dizer que o teu trabalho é honesto. Imagina o teu patrão no trabalho amanhã, eu gosto de você, você é um funcionário do mês, você é honesto. Meu irmão, dá uma respirada, enche o peito aí, por favor. Imagina alguém, você está num culto, penteca, né? Aí de repente alguém toca no seu ombro e fala, Deus manda dizer... Não é repreensão não. Deus manda dizer que aquilo que ele disse vai acontecer. Você é menina dos olhos dele, você é amada. Como é que você fica, irmão? Ao mesmo tempo chorando, mas dá uma enchidinha, não dá não? Dá uma enchidinha, não dá não? Tipo assim, Deus falou. Tem gente que está tão carente de Deus, até para levar porrada o cara quer. Deus fala comigo, nem que se for para bater, mas fala comigo. É ou não é, pessoal? Afinal de contas, a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Quem quer que Deus fale até na bronca? Sim ou não?
no amorzinho é melhor, mas na bronca também, se for a ocasião da bronca, assim seja. Então Paulo elogia Timóteo dizendo uma fé sincera. Irmão, o que a gente fala de fé sincera? Em toda a história de Paulo e Timóteo, não viu nada fingindo, ou seja, fingido. Tudo aquilo que Timóteo falou era verdade, foi convalidado. Tudo aquilo que Paulo viu de Timóteo, Paulo, deu like, deu ok, curtiu. Então ele não viu nenhum tipo de maledicência, não viu nenhum tipo de dolo, nenhuma mensagem mentirosa. Paulo sempre olhou para Timóteo e viu sinceridade. Por que Paulo diz sinceridade? Porque Paulo tinha acesso ao coração de Timóteo. Coração sincero, coração puro, coração reto, como era da sua avó, como era também da sua mãe Eunice. Em você a mesma fé continua firme. Ou seja, a avó que aceitou lá em Atos 16, a mãe que aceitou em Atos 16, né? E não retroceder até esse exato momento. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, você tem a mesma pegada. Ou seja, o que Paulo está dizendo para Timóteo? A bênção na sua casa é geracional. Se começou com seus pais, não vai parar em você. Se começou em você, não vai parar em seus filhos. Você está entendendo? A bênção geracional está sobre nós. Quem recebe isso aí, meu irmão? Agora, porém, imagine que ele está parado. Por isso, olha quanta coisa tem em jogo, irmãos. Por isso, quero lembrar de avivar o dom de Deus, que Deus deu quando impus as minhas mãos sobre você. O que ele está dizendo? Mantenha a chama acesa. Em outras palavras, Timóteo, as promessas sobre a sua vida ainda não findaram, não acabaram. Timóteo, você ainda tem muito caldo para dar. Timóteo, a tua caminhada é grande. Timóteo, a estrada para você não terminou. Para mim terminou, mas para você não. Então, como Deus disse para Elias na caverna, come desse pão e bebe dessa água. Muito longa é a tua caminhada ainda, Timóteo. Alguém pode reagir aí nessa manhã? Em outras palavras, eu quero avançar, depois eu volto. Verso 14, por favor, meu filho. Obrigado, você está indo muito bem, tá, Marcos? Ele diz assim, pelo poder do Espírito Santo que habita em quem? Em nós, em Paulo e em Timóteo. Guarde a verdade preciosa que lhe foi confiada. Na versão King James diz que é um baú, um tesouro. Vê se você coloca, por favor, na versão King James, essa NVT. King James, obrigado. Guarde o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que lhe foi, ou que habita em nós, tá legal? Guarde o bom tesouro com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Bom tesouro, irmãos. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, tem muita pérola dentro de você. Abre esse baú, Timóteo. A minha hora é chegada, mas a tua não. Timóteo, tem muita pérola, tem muita gente que precisa ouvir você, Timóteo. Timóteo, se expõe, Timóteo. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Tem muita informação que Paulo deu para ele, pessoalmente, através de carta, guardada aí. Em outras palavras, não deixa esse dom morrer. Não deixa essa chamada morrer. Aviva a obra, meus anos, Timóteo, torna ela conhecida. Paulo está dizendo, estou preso, não consigo mais aí. Vou enviar a carta. E aí, você não vai impor as mãos para renovar a minha aliança? Timóteo, se vira, já foi feito. Tem gente pedindo ao Senhor assim, poxa, Senhor, renova. Irmão, já está dentro da gente. Você está entendendo? Já foi feito dentro da gente. O novo homem já nasceu dentro da gente. A nova mulher já nasceu dentro de vocês. Já tem um novo nascimento. E por que os frutos não saem? Porque você não quer. Você não precisa batizar de novo. Tem gente que fala assim, não, eu quero batizar de novo porque acho que nada funcionou. O que não funcionou foi tua cabeça, que não transicionou para nova criatura ainda. Eu preciso fazer encontro com Deus de novo. Não precisa tomar vergonha na cara. Está entendendo que falta da gente é muita postura, Vera? Não é fazer de novo. Eu preciso me reciclar. Poxa, gente. Olha o tesouro que está guardado em Timóteo. Timóteo está omisso aqui. É só tirar a poeira, Timóteo.
É só dizer, levanta que Deus enche e bota palavras na tua boca, Timóteo. É só disponibilizar. É só dizer, eis-me aqui, mas nada precisa ser feito. O teu batismo de 1960 está válido. O teu batismo de 1970 está válido. O teu batismo do ano 2000 está válido. Aquela vez que você veio e se entregou para Jesus está válido. Tudo está válido. Você é um baú cheio de pérola, cheio de tesouro. E é o que Paulo diz para Timóteo. Então o que Timóteo deve fazer? Lembrar de avivar a chama. O que é avivar a chama? Não deixar de orar, não deixar de jejuar, não deixar de buscar, não deixar de congregar, não deixar de lutar as lutas espirituais. Eu tenho todo o discipulado de Timóteo, mas na verdade não oro, não busco, não jejuo. O que vai acontecer? Baú fechado, cheio de pérola morta. Dom é para ser movimentado. Dom não utilizado é nome riscado. Dom é para ser colocado. Buscar os dons com zelo. Você acredita que você utilizando um dom que Deus te deu, nessa utilização você ainda descobre outro? A Bíblia diz buscar os dons, plural, com zelo. Mas para buscar um, você já está exercendo um. E nessa que você exerce um, você descobre que tem outro. Você descobre que tem outro. Você descobre que tem outro. Até que você seja perfeito nele e completo nele. Está comigo aí, não? Então não adianta fechar o baú, irmãos. Eu tenho muita informação. Eu já passei por muitas igrejas. Eu já tenho curso superior. Eu já fui nomeado a líder, a pastor, a apóstolo, a bispo, tudo. Mas o baú está fechado. É inválido. O baú precisa estar aberto. Esse bom tesouro precisa ser mostrado. Aviva a obra e honra as mãos que eu pus sobre a sua cabeça. Eu não sei quanto essa cobrança chega para você aí, mas imagine isso para Paulo, sabendo que Timóteo está parado, a igreja está fechada, porque Nero está perseguindo a igreja. Aí Timóteo diz para ele, Paulo diz para ele assim: Timóteo, abre as portas, vai para o púlpito, chama a igreja. Mas Nero, que Nero, Timóteo? O que está operando aqui agora, que a gente vai desvendar já já, é um medo. O medo, ele não opera tudo. O que vem lá de fora, ou seja, a gente costuma muito a potencializar o que estão dizendo, o que estão falando. Lembrando, eu sei que a perseguição era tamanha, mas a perseguição era maior em Roma. E quem estava no olho do furacão era Paulo, não era Timóteo. Timóteo estava na Turquia, em Éfeso. Então até a perseguição chegar do tamanho que estava lá, ou talvez não chegue, porque Deus é que sabe de todas as coisas, a hora de Paulo chegou, mas a hora de Timóteo não. Mas tem gente que fala assim: eu estou com medo do que vai acontecer, porque eu vi algumas coisas. Irmãos, eu esqueci de uma frase que um pastor falou uma vez, que alguém disse assim, que não foi para o culto porque achou que ia chover. Um dia anterior, no sábado. E aí, filhão, por que você não foi para o culto de manhã? Não, porque eu achei que ia chover. Irmão, tem tanta gente achando que não existe ainda. Tem tanta gente vivendo de hipóteses, das crendices da sua cabeça. Paulo diz assim: o que está acontecendo comigo é uma coisa, com você é outra, Timóteo. Timóteo, você não pode se calar, Timóteo. Aviva o dom que foi colocado para você quando eu impus as mãos sobre você, Timóteo. Está comigo ou não está? Ainda bem. No ano de 67 foi o ano dessa ativação e dessa carta também. Nero mandou queimar Roma e impôs a culpa nos cristãos. Há uma perseguição ferrenha aqui. Estão sendo queimados, cerrados no meio, decapitados, torturados, jogados na cova dos leões. As mortes mais cruéis. Eu tenho duas coisas para você anotar, por favor. Servir a Cristo não se torna mais fácil à medida que vamos envelhecendo, como Paulo. Repetindo, servir a Cristo não se torna mais fácil quando vamos envelhecendo. Por quê? Porque a gente olha assim: quando eu envelhecer, eu tiver mais experiente, essas guerras vão passar, outras guerras irão vir. Então servir a Cristo não se torna mais fácil quando você vai envelhecendo. Que exemplo a gente tem de Paulo? Paulo está envelhecendo, está preso, e as lutas, as perseguições são as mesmas. Então servir a Cristo não vai te isentar de lutas à medida que você vai envelhecendo, ok? Como Paulo. Agora anota outra coisa. Anotaram ou não? Vamos lá, anota outra coisa. E não se tornará mais fácil servir a Cristo
enquanto a volta de Jesus se aproximar. Não se tornará mais fácil servir a Jesus enquanto a volta de Jesus se aproximar. Então não foi fácil para Paulo, não será fácil para Timóteo. Não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Timóteo, não será fácil para a gente. Não foi fácil para Daniel, não foi fácil para José, não foi fácil para os apóstolos, não foi fácil para os discípulos, não foi fácil para a igreja desde a criação dela. Na verdade, já vem desde o Éden. Não foi fácil estar no jardim, alguém queria tirar ele do jardim. Então, desde o jardim até a era atual de hoje da igreja, nunca foi fácil para a gente estar em comunhão com Deus. Sempre foi colocado um precipício, um abismo para que nós pudéssemos cair. Então, guerras irão sempre acontecer. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 1, por favor, Marcos. Olha aí, ó. A carta mais real, ó. Sabe, entretanto, disso, que nos últimos dias os tempos serão o quê? Serão o quê? Irmãos, faça comigo o culto, por favor. Os tempos serão o quê? Quem acredita que a igreja está nos últimos dias? Então, bem-vindo aos dias terríveis. Ah, pastor, pensei que a minha vida ia melhorar. Irmãos, as guerras irão haver. Agora eu estou falando de proteção. Deus não vai deixar de proteger a gente. Tem a marca do sangue sobre os umbrais da sua casa. Você vai ser abençoado na saída e na entrada. Deus vai proteger, vai dar ordem aos anjos a teu respeito. Ele vai dizer, não temas, eu sou contigo, não te assombra, sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te fortaleço. Ok? Não vai deixar de acontecer. Isso é real. Quem sente a proteção de Deus sobre a sua vida hoje? Ai de nós se não fosse ela. Mas os dias são terríveis. Mas quem vê Deus atuando na sua vida? Pronto, gente. Tem livramento para contar aí, perder de vista. Mas os dias são terríveis, não são? Assim como foi nossos dias, também foi as perseguições para Timóteo com Nero. Também foi a perseguição de Nabucodonosor com os meninos da Babilônia. Também foi a perseguição com o faraó com José, com seus irmãos na sua própria casa. Assim também foi a perseguição lá no Éden com a serpente incorporando e fingindo que era um animalzinho de bom grado para Eva. Na verdade, todo mundo foi perseguido. Quer servir a Jesus? Vai ter a sua devida perseguição. E se eu não servir? Se você não servir, você vai ser perseguido da mesma forma, só que você vai estar no meio e não vai entender nada. Já viu? Quando você não está mais bêbado, você vê todo mundo bêbado e fala, cara, cruz credo. Eu fazia isso, é quando você se converte. Você vê a idiotice que nós éramos. Aí quando você está no meio dele, pagando um mico, as pessoas falam e você nem percebe. Você vai até a boquinha da garrafa, aí, se te mostrar um vídeo, você fala, eu fiz isso, gente. Não acredito. Agora você se converte, para de beber, você dá um distanciamento. Aí quando você vê aquilo que teus amigos ainda fazem, que você fazia, você fala, misericórdia, Jesus. Você está entendendo? É a nossa vida, irmãos. É a nossa vida. Pagadores de mico que nós éramos antes de converter. E agora, o que nós somos? Filhos de Deus, remido, lavado, comprado pelo sangue de Jesus. Lembra do dom que foi colocado em você quando pôs minhas mãos em você, Márcio. Não guarde esse tesouro. A primeira carta, Paulo exclui a Timóteo contra os hereges. Hereges de Éfeso. A segunda agora é mais difícil. Ele tenta motivar ele contra a luta que vem de fora. O que a gente aprende nessa carta de Timóteo? Quando a gente fala assim, poxa, estou numa luta dentro da igreja, né? Às vezes não sabe se dá para mudar essa luta, porque se sair a luta daqui, você se resolver, a próxima luta vai ser lá de fora. Está comigo ou não está? Às vezes tem luta na tua casa, você fala, vou resolver em casa, aí vem uma luta lá de fora. No mundo tereis o que, irmãos? Mas o que a gente precisa ter? No mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. A primeira carta luta dentro, a segunda luta fora. Qual a nossa luta de hoje? Qual o nosso desafio, irmãos? Só muda um nome, irmãos. Só muda um nome. Tem gente que potencializa o desemprego, está na última parcela, tem 30 dias para arrumar um emprego e potencializa. Se abate, não vem para o culto, já fala que Deus não abre porta, mas está com salário ainda, o último salário. A viúva de Eliseu não reclamou, ela falou assim, só tenho isso, vou comer e vou morrer, contente, né? Talvez você está aqui hoje com o último salário, com a última resposta dos homens. Está descontente com isso, mas na verdade, quando chega o teu limite, começa o agir de Deus. Quando a última palavra da terra começa agora, a terra já acabou com a gracinha dela? Já, agora vem o milagre de Deus. Está comigo aí, não está? Quando vem o último recurso da terra, agora começa, Paulo.
o avantajar de Deus, começa um milagre de Deus. Bem-vindo. Abre esse baú, Timóteo. Cadê a tua fé, Timóteo? Disse que tem tanta fé, já pregou para tantos, prega para ti mesmo agora, Timóteo. Já ganhou tantas vidas, agora recupera-te. Cadê você, Timóteo? Que já pregou, já evangelizou, já curou em nome de Jesus, já tocou, já fez tudo. Cadê você, Timóteo, do primeiro amor? Cadê você do primeiro dia? Cadê suas lágrimas, Timóteo? É o que Paulo cobra para Timóteo. Tudo que ele era. Deus não precisa levantar outro, Deus precisa recuperar você. Tem que recuperar a gente. Não precisa vir outro fazer um lugar, porque se eu já tenho choro, se eu já tenho lágrima, se eu já tenho um dom, então aviva. Está entendendo? Aviva a obra e os anos que foram lhe ensinados, lhe instruídos, lhe capacitados. Tudo na nossa vida é investimento. Tudo. Agora ele vai dizer no verso 7, pois Deus não nos deu, aqui está a razão. Deus não, repete comigo, não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Quando eu falar não, você vai gritar, tá legal, irmãos? Pode ser, amados? Pois Deus não. Pronto, a diferença da frase é essa. Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia. Tudo que Timóteo estava tendo. Paulo, de forma educadamente, vai dizer para Timóteo: Timóteo, esse espírito que você está aí, esse estágio que você está, não combina com você não. Diga para essa pessoa: você não é esse dia de frustração. Paulo é incisivo, cirúrgico para Timóteo, dizendo para ele assim: ó, Deus não te deu esse espírito. Lembra que ele impôs as mãos e Deus deu o dom? Ele está dizendo assim: Deus deu o dom, e o dom daquele dia é incompatível com o que está agora. Está abatido por quê? Está chorando por quê? Está triste por quê? Qualquer coisa externa é maior do que a sua salvação. Qualquer coisa externa paga você estar na presença de Deus. Então dá significância a estar na presença de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Tudo vai voltar ao seu lugar. Diga para duas pessoas: tudo vai voltar ao seu lugar. Basta você se avivar. Alguém que ficou triste resolveu alguma coisa na Bíblia? Deus teve dó de alguém? Elias falou: não, eu quero morrer, vou ficar aqui. Deus falou assim: sai daí, rapaz, para com isso, menino. Alguém que teve milindragem ali, ou ficou melancólico ali, cheio de não me toca, Deus tratou da mesma forma que foi tratado? Não. Levanta-te, ponha-te de pé e falarei contigo, diz o Senhor. E ele diz: Deus não nos deu um espírito que produz o quê? Temor e covardia. O que Timóteo estava tendo? Temor dos ruídos que estavam vindo de fora e sendo covarde, porque Deus chamou ele para uma grande obra. Uma grande obra. É real. Problemas acontecem, a primeira coisa é preciso dar um tempo para a obra. A pessoa fica mais doente ainda. Porque trabalhar para Jesus te alimenta, irmãos. Te alimenta, te sustenta. Você se sente significante. Primeiro, às vezes Deus vai colocar você trabalhando para Jesus com pessoas com a situação pior do que a sua. Se você não trabalhar para Jesus, você vai achar que a tua dor é a maior do mundo. Aí quando você está sofrendo com alguma crise e começa a trabalhar para Jesus, Deus logo, ele é muito, muito inteligente. Ele coloca alguém com uma coisa pior do que a sua. Você fala: estou chorando à toa. Deus é inteligente demais. Então Deus não nos deu um espírito de temor e de covardia. Diga: 0 de temor e 0 de covardia. Esse temor está mais no medo, tá, pessoal? Esse temor aqui. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia. O medo afasta a gente. Não, tem um medo. O medo afasta. Você não consegue vencer em nada. Nem aqui dentro, nem lá fora. Nem aqui dentro, nem lá fora. Se você tem medo da vida, você já é um derrotado. Por favor, nem bota currículo. Se você tem medo, nem seja pai, nem seja mãe. Se você tem medo da vida, por favor, não atrapalhe o sistema de outras pessoas. Agora, se você tem coragem, se junta. Põe a cara. Cadê os corajosos, irmãos? Então ele diz: Deus não nos deu um espírito que produz
temor, medo e covardia, vírgula. Mas sim, o que nos dá o quê? Poder, amor e autocontrole. Qual espírito está em você? Diga poder, amor, diga Vitor, autocontrole. Mais alto, quais são? Poder e autocontrole. Mais alto, por favor. Pode ser 100% agora? 100%? Como é que a gente vai ter 100%? Olhe para alguém do seu lado, ele vai ter que falar. Olhe para ele, por favor, aproveita e veja o bafinho dessa pessoa. Ok? Olha para ela, vamos lá, 1, 2, 3, poder. Tem gente que fez assim, ó, poder, amor, autocontrole. Tá valendo, importante foi falar. Deus nos deu esse espírito de poder, amor e autocontrole. Eu fiz questão de colocar a aplicação dessas 3 palavras, se conseguirem montar, legal. Poder, ousadia, da convicção do evangelho. No caso de Timóteo era o que ele estava precisando, ou seja, você pode pegar esse poder para qualquer outra coisa, mas no caso de Timóteo específico aqui aplicando, o caso de Timóteo, Deus queria que ele tivesse poder para quê? Para voltar a pregar, correto? Para voltar ao púlpito. Deus queria que ele tivesse poder para voltar a fazer o que ele foi chamado, no caso de Timóteo. Agora, e você? Está precisando de poder para qual área? Para quê? De repente o seu não é o púlpito, de repente o seu não é o ministério, mas aonde você se tornou fraco? Qual a área que você está hoje com o baú fechado? Qual a área hoje que te amedronta? Qual a área hoje pânico da sua vida? Deus está dizendo assim, ó, você pode tirar isso substituindo pelo aquilo que eu fiz, não aquilo que você está pensando que você é. A sua mente é imaginária e ela é terrível. A sua mente diz, não posso, não dá. Mas Deus está dizendo, eu te dei um poder, te dei um espírito, que ele é de ousadia. Sabe o que é ousadia, irmão? É pisar onde ninguém quer pisar, é fazer o que ninguém quer fazer, é ser o que ninguém quer ser, é falar enquanto muitos se calam, é levantar enquanto muitos querem dormir. Isso é ousadia, irmãos. Uma pessoa ousada é aquela que é destemida do medo. Ela anda sobre as águas. Deixa essas coisas para Pedro, que ele é profissional. Ousadia e convicção do evangelho. No caso de Timóteo ele precisava ter convicção. Por quê? Porque agora tudo que Paulo disse para ele está ocioso, está bem oscilante. Ou seja, não sei se é mesmo e tal. Lembrando que no versículo número 7, Marcelo, ele diz a viva obra. Então está tudo conectado. Aí Paulo diz para ele, ó, o Espírito está em você, não é desse medo de covardia. O Espírito que está em você, que Deus colocou, impôs as mãos, é o Espírito de poder. E mais o que? De convicção. Irmãos, alguém convicto, irmãos, alguém convicto quer fazer, o que resta para essa pessoa é finalizar o processo. Pessoas convictas são finalizadores. Pessoas, meu irmão, que duvidam, elas ficam no meio do caminho. Mas os convictos, eles são ousados. Eles falam assim, ó, para mim só termina a pipoca quando o milho acaba. Pronto, acabou. São pessoas convictas. E dá certo, dá certo. Porque tudo na vida é resiliência, persistência e também é insistência. Então ele diz sobre poder. Bota o outro, por favor, meu filho. Ele diz sobre o amor. O que é o amor? Cuidado e preocupação afetuosa por a quem nós servimos. Você vê, Timóteo foi chamado para ser pastor, sim ou não? Sim ou não? Foi chamado para cuidar de pessoas. Mas num tempo de medo ele falou assim, não preciso cuidar de ninguém, preciso cuidar de mim mesmo. Paulo vai dizer, Timóteo, vem com essa não. Que logo para mim, Timóteo, você tem o espírito de poder. Timóteo, você recebeu o dom do amor. E esse dom não é para você se amar, se idolatrar. Esse dom é para você cuidar de outros, Timóteo. Mas eu estou sendo perseguido, Timóteo. Cuida de outro, que Deus cuida de você, Timóteo. É a lei da semeadura. Se eu faço por outro, Deus faz por mim. Então no tempo da minha crise, no tempo da crise de Timóteo, o que ele faz? Se esconde. Aí Deus dá um espírito de poder para ele. E também Deus dá um espírito de amor. O dom de amar, o dom de cuidar. Se Timóteo não tivesse lido essa carta e voltasse a ser o que ele era, quantos da igreja de Éfeso, da Turquia, tinham se perdido, irmãos? Quantas pessoas podem se perder pelo seu medo? Lembrando mais uma vez, repete comigo, por favor, carinhosamente, cuidando de outros, Deus cuida de mim.
Quem já teve essa experiência? É real. É lei, irmãos. É lei da semeadura. Você não vai colher aonde você não planta. Não tem como. A lei é orgânica. Você plantou, você vai colher. Se você não plantar nada, você não vai colher nada. Os maiores tratamentos da nossa vida são quando as coisas estão ruins para a gente, doendo na gente. Primeiro, quando tudo está ruim, a gente fica muito sensível. Até o vento a gente fala, é Deus falando, ó. Tá tudo bem para você, pousa um passarinho na sua janela, você fala, sai daí, vai cagar na minha janela. Quando está tudo ruim, você fala, Deus quer falar comigo. Você acredita que o passarinho vai falar. Você começa a enxergar sinais. Então tem muitas crises que Deus faz a gente passar, é para tirar nossas forças e energias, para a gente voltar a ouvir Ele novamente. É real, é real. Está comigo ou não? Amor e o último, autocontrole. Irmãos, repete comigo, autocontrole. Poder, amor e autocontrole. Vai, Beli, todo mundo junto. Poder, amor e autocontrole. Irmãos, autocontrole não é a coisa mais difícil. No olho do furacão, como é que você vai controlar? Quem vai pensar em colocar um cinto de segurança quando o carro está capotando? Ah, esqueci de colocar o cinto. Agora, filho, já é tarde. Então, o que Paulo está dizendo? Na minha viagem, coloca o cinto. O carro vai balançar, vai ter freio brusco, vai ter arrancada, vai ter mudança de faixa, mas o teu cinto não vai deixar você sair do lugar. Está entendendo? Eu não sei agora, irmãos, se você, a pastora já falou sobre avião. Eu estava com um copo de café, irmão, tudo tranquilo, no meio do oceano. Só 12 horas era atravessando o oceano, só 12 horas. No meio do oceano, uma aeronave, irmão, daquelas de 2 andares. E eu, pobre coitado, naquela cadeira econômica. Que não é de Deus, não. De repente eu fui lá e falei, vou tomar um café. Ô Jean William. Então eu pego o café e vem aquele cinto de segurança alerta assim, ó, pim, e a aeronave começou a ficar assim, ó. Estou com uma blusa branquinha. A aeromoça falou, quando a aeromoça senta e pega o negócio lá e fala com os passageiros, fala, se está desesperando ela, meu irmão. Quando ela sentou e fez creca, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Lá vai eu pro meu banco, de repente, para entornar no cara, o café todinho, quentão, na minha blusa todinha aqui. Mas a culpa era de quem? Minha, que eu estava sem cinto. Por muitas vezes na viagem, nós sofremos porque a gente que estava sem o cinto. Levantamos na hora que não era para levantar. Autocontrole é estabilidade. Deus dá segurança ou não dá? Sim ou não? Deixa eu abrir para vocês. Isaías 41, ele diz assim, não temas, eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo, eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão. Eu me lembro que um padrasto que eu tive, ele era da Marinha Mercante. Ele dizia que já salvou muita gente que estava sendo afogada. Coisas lá de trás, hein, gente? De 6, 7 anos escutando isso de idade. Vê agora na cabeça aqui. E ele disse que para salvar alguém, não dava para disputar força, porque a pessoa que está sendo afogada, ela quer se apoiar em alguma coisa. E se você chegar lá, morre você e morre ela. Ele disse que vinha por detrás da pessoa e um socão na nuca, bem forte, para a pessoa apagar. E ele pegar pela mão dela. Olha Deus falando. Sabe por que às vezes a gente está se debatendo? Porque a gente está lutando com Deus. A gente precisa entregar na mão de Deus, literalmente. Entregar é apagar e descansar. Então leva um soco na nuca e a pessoa que está te socorrendo, ela pega você e tira você daquele mar violento. Quem sabe ainda esse furacão não terminou porque você ainda está usando as suas forças. É lugar de sentar e botar o seu cinto e esperar com paciência no Senhor. Então esse autocontrole é manter a calma em toda e qualquer situação. O que é autocontrole? Repete, manter a calma em toda e qualquer situação. Pessoal de trás, está comigo, irmãos? Então vamos todo mundo junto. O que é autocontrole?
O que é autocontrole? Vovô, é toda e é qualquer situação em que você saiba administrar ou não, calma. Desde um pneu furado, desde um carro batido, desde uma notícia inesperada, é manter a calma. Aqui a gente tem gente que está com dor de cabeça, irmãos. Tem gente que está com sintoma grave, medicinal. Aqui tem gente que está bem financeiramente. Tem gente que está com, igual a viúva de Eliseu, com o último pão a fazer. Tem gente que está com o último dinheiro do aluguel. Então existe gente de bem aqui e numa condição desejável, e existe gente desesperada. Tanto um quanto o outro precisamos ter, principalmente aqueles que estão na situação hoje desesperançosas, calma em toda e qualquer situação. Lição de Paulo: sei estar abatido, sei ter abundância e escassez. Ele diz sobre adaptação: vivi bem quando tinha e agora preciso me adaptar quando não tenho. Sei ir num belo restaurante, também sei comer na pensão. É o que Paulo diz para a gente, é se adaptar, sem perder a tal resiliência, autocontrole, manter a calma em toda e qualquer situação. Profetiza para alguém essa calma aí. A gente por muitas vezes falamos assim, a paz que excede entendimento. Aleluia, tem gente colocando a mão na cabeça da esposa, meu irmão. Aleluia. Rapaz, o culto de libertação não é hoje não. Precisamos ou não precisamos manter a calma? Então se você está do lado de alguém que está desesperado por alguma coisa, diga para essa pessoa de forma profética. Não é repetir o que eu estou pedindo, mas diga para ela: mantenha a calma. Fala para ela: quando não sabe o que fazer, a melhor opção é não fazer nada. Mantenha a calma. Mantenha o que, pessoal? Mantenha o que? Muito bom, vocês estão de parabéns. Verso 8: portanto jamais se envergonhe de falar sobre, ou falar a outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim. Olha o que Paulo está dizendo. Lembra do que Paulo ele é muito taxativo nas suas cartas, né, Ingrid? Ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. A mesma coisa ele está dizendo para Timóteo aqui agora. Não se envergonhe de falar de Jesus e também não se envergonhe de falar de mim. Por quê? Porque Paulo está preso. Imagine o pessoal da igreja: aí, Timóteo, seguimos Paulo e aí? Agora Paulo está preso. Lembra daqueles zombadores da cruz? Salva-te a ti mesmo, minha gente. A mesma coisa. Diria para vocês que Paulo também é uma tipologia de Cristo, bem acesa ali, morrendo calado, se entregando, edificando os outros. No cuidado da cruz ele poderia murmurar. Ele diz: filho, cuide da sua mãe. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. No cuidado da morte, Timóteo, Paulo, podendo pensar em si próprio, ele pensa em edificar a Timóteo. Ele tenta tranquilizar a Timóteo. Na verdade, quem devia estar sem autocontrole era Paulo, porque a cabeça dele ia ser decapitada daqui a uns dias. Mas ele não, ele diz: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Ele dá uma emoção em Timóteo, dizendo: portanto, jamais se envergonhe de falar sobre o nosso Senhor e também sobre mim. Estou preso por causa dele, com a força que Deus dá. Repete comigo: com a força que Deus dá. Mais uma vez: com a força que Deus dá. Esteja pronto para sofrer por causa das boas novas. Deus dá aquilo que a gente pode suportar, irmãos. Por favor, repete isso. Não é algo corriqueiro, mas é profético. Você sabia quando você repete, principalmente uma palavra tão importante quanto essa, a sua mente vai ser difícil de esquecer isso. São chamadas palavras-chave importantes, pérolas no meio da pregação. Diga assim: com a força que Deus dá, eu vou vencer essa minha luta. Você acabou de colocar no mundo espiritual que a sua força é pequena, mas a que vem de Deus é maior do que a sua. Você acabou de chamar um poder extraordinário de Deus para habilitar na sua fraqueza. É como assim: não, se eu for sozinho eu não vou vencer, Deus. Aí Deus: vai que eu sou contigo. Literalmente, diga: com a força que Deus dá, eu vencerei as minhas guerras.
Aí Paulo dá uma sessão de sermão para Timóteo. Ele diz no verso 9 ao 12, ó, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecemos, mas porque esse era o plano dele desde o fim dos tempos. Mostra sua graça por meio de Cristo Jesus. Agora ele se tornou tudo, isso muito claro para nós, com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que destruiu o poder da morte. Olha só, destruiu o poder da morte. Não é que Paulo não vai morrer, lembrando, a morte eterna, não é a morte física. Paulo vai morrer, ele não vai ser tirado disso, mas ele já inaugurou desde Lucas 23, quando Jesus disse, ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Todos aqueles que partem dessa vida já estão com a sua alma no paraíso. Ok, pessoal? Sim ou não? Claro que sim, né? Agora ele diz, ó, no verso 11, das quais Deus me escolheu para ser pregador e apóstolo. Por isso estou sofrendo assim, mas não me envergonho, pois conheço aquele que creio e tenho toda a certeza que ele é capaz de guardar o que me foi confiado até o dia da sua volta. No ano 67, na década de 70, depois de Cristo, Paulo já pregava a volta de Jesus e já cria nela. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, irmãos. O importante não é o quanto ele vai tardar, o importante é como eu vou sair dessa vida. O mais importante que a volta de Jesus para aqueles que vão morrer é o último dia da tua vida, como você vai estar. Porque a volta de Jesus é coletiva para todos, mas ela pode ser individual para um. Por exemplo, morreu desviado, morreu afastado, é lamentoso isso. Então nós tratamos a volta de Jesus como um coletivo, mas ela também é tratada como individual. Jesus pode voltar para você hoje. Jesus pode voltar para mim hoje. Jesus pode voltar para um de nós amanhã. Jesus pode ter voltado para alguém. E isso é real, precisamos ter essa consciência. Nós estamos aqui aprendendo uma verdadeira palavra de Deus, sem emoção. Nós precisamos aceitar o que vem e o que vai. A quem Deus dá e a quem Deus recolhe. Está comigo ou não está? Então ele pode voltar coletivo, como pode voltar só para a Lorena. Amém. A pessoa não é Helena, a pessoa é todo mundo, né? É normal, né? Mas não é para isso que a gente vive, gente. Não é para a eternidade. Se nós vivermos aqui 70, 80 anos, a gente vai viver, mas uma hora a gente vai morrer. Gente, o Lázaro, ele foi ressurreto entre os mortos, mas depois morreu de novo. O cara da Bíblia que teve 2 funerais, Lázaro, morreu de novo, não ficou eterno. Eu acho que vale muito a pena a gente não se entristecer e trocar essa vida passageira pela vida eterna. Quem quer ir para o céu? Levante as mãos e diga, Jesus me leva agora. Quando fala agora é porque a crise está muito grande e não quer mais sofrer. Amém, irmã. Posso continuar com os irmãos aqui, já terminando? Vamos lá? Verso 13, apegue-se com a fé e o amor em Cristo Jesus, ao modelo do ensino verdadeiro que aprendeu de mim. Ou seja, Paulo está dizendo para ele, seja meu imitador. Pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, guarde a verdadeira ou a verdade preciosa que lhe foi confiada. Ou seja, Timóteo, tem muita coisa guardada aí. Vamos embora, dá seu jeito, levanta, aviva a tua obra. Verso 15, como você sabe, todos da província da Ásia me abandonaram, incluindo Figelo e Hermógenes. 2 pessoas que dita como discípulas de Paulo abandonaram ele. Talvez estavam próximos, mas nunca foram visitar. Então o que a gente aprende? A realidade ministerial também está provida de abandono. Realidade ministerial, faça por muitas pessoas, mas nunca espere que ela lhe dê de volta. Realidade ministerial, gaste tempo com muitas pessoas, mas nem sempre elas irão gastar tempo com você. Realidade ministerial, cuide de muitos, mas nem sempre eles irão cuidar de você. Realidade ministerial, visite muitos, mas nem sempre eles irão visitar você. Realidade ministerial, abençoe muitos, mas nem sempre eles irão te abençoar. Então, o retorno tem que ser incondicional. Eu tenho que fazer porque é meu ofício, porque Deus me chamou para fazer, sem esperar nada de ninguém.
Paulo espera que 2 discípulos citados aqui, se ele não esperasse que eles fossem visitar, não estaria aqui. Paulo não queima cartucho, né? Se Paulo coloca Figelo e Hermógenes não vieram me visitar e me abandonaram, é porque Paulo colocou isso na carta, dizendo: com quem eu mais contava não está comigo agora. Porque é muito fácil, irmãos, falar que tem discípulo quando tudo dá certo, quando o cálculo fecha. É muito fácil falar que está junto quando tudo está dando certo. Tudo está dando certo, você pensa em divórcio, irmão? Não pensa, irmãos. Dia da crise, quer divorciar, quer ir embora. Dia da crise, quer ir embora da igreja, não quero mais. Dia da crise, na verdade, é chamado deserto. Na verdade, a proposta que eu aprendi nesse tempo em Israel, que deserto nunca foi para Deus. Deserto sempre foi para você se conhecer a si próprio. Deserto foi para a gente saber o que a gente era. Porque fora do deserto, a gente grita, a gente pula, mas dentro do deserto a gente se acha. A gente se vê por dentro, a gente se se conhece. A gente se analisa. Portanto que é real que o Deuteronômio 8,3 diz: deixei passar fome e necessidade para saber o que está no seu coração. Então existem alguns desertos que é autoconhecimento nosso. É bem para a gente, é muito bom para a gente. Então o que Paulo diz para Timóteo? Que 2 discípulos deles abandonaram. Sinal que Paulo colocar que abandonaram, Paulo não ia gastar essa fala à toa. Sinal que Paulo esperava que eles estivessem lá. Então, se você quiser servir a Jesus, fazer parte do ministério, principalmente a nossa igreja que tem atribuição em célula, ame seus discípulos, mas nem sempre você vai ser amado. Você, como líder, tem a obrigação de compreendê-los, mas eles nunca irão te compreender quando você ir contra eles. Isso é daqui do altar para a igreja, da liderança para a célula, da célula para outro discípulo, é normal. Então nós precisamos trabalhar para Jesus incondicional, ou seja, vou fazer porque é o meu dom, vou fazer porque é a minha habilidade, vou fazer porque é o meu chamado. Figelo e Hermógenes abandonaram Paulo. Paulo faz questão de colocar. O ruim é a gente ter o nosso nome citado, mas com aqueles que não compareceram, que faltaram. É muito lamentoso. Paulo, no momento de angústia, querer que esses 2 irmãos ali estivessem com eles. Na verdade, não é nem para saber se é uma mulher ou não. Não sei. O que você acha? Que Figelo deve ser homem, né? Hermógenes é o quê? A irmã Hermógenes. Ou irmão Hermógenes, né? Sei lá, esses 2 aí não compareceram como Paulo. Então, amados, aprendemos hoje aqui. Pergunta para mim o quê? Trabalhe de forma incondicional. O que é forma incondicional? Você tem que fazer, independente do que o outro faça, ou independente do que o outro não faça. Mas dá uma respirada aí, por favor. Enche o teu pulmão de ar. Agora solta. Solta para cima, por favor, né? Nem todos são Figelo e Hermógenes. Ainda 7.000 que não dobraram o joelho, nem beijaram a mão de Baal. Tem muita gente boa. Se tem uma pessoa boa do seu lado, companheira de trincheira, dá um abraço nela, por favor. E fala: se o culto acabar antes de meio-dia, eu vou pagar o teu almoço hoje. Ele vai pagar. Olha o que a Bíblia diz: em todo tempo ama o amigo, não angústia, nasce o quê? Irmão. Então a angústia, na verdade, é para saber se a pessoa é teu irmão ou não é. Entende? Eu não estou dizendo sobre você. Paulo não queria presente nem dinheiro, Paulo queria presença. Paulo queria presença, pessoas, né? Pessoas são mais importantes que presentes, sim ou não? Pode ser os 2? Paulo está dizendo: eu estou carente, cara, estou aqui na prisão, queria ver meus irmãos, né? Mas porém, no verso 16, que o Senhor demonstre misericórdia a quem? Onesíforo e sua família, pois muitas vezes me animou com sua visita e nunca se envergonhou por eu estar na prisão. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou diligentemente até me encontrar. Que o Senhor demonstre misericórdia no dia da volta de Jesus. E você muito bem sabe quanto ele me ajudou em Éfeso. Irmãos, se tem aí o Onesíforo aí do seu lado, dá um abraço nessa pessoa. Fala: eu amo você, amo a sua família, amo a sua casa. Aproveitando, vou almoçar na sua casa hoje, né? Aleluia. Tem aqueles que vão abandonar?
Mas tem aqueles que vão me chamar para comer uma costela. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Tá pago? Tá pago. Ó. Cadê os onesíferos aqui? Cadê os onesíferos aqui, irmão? E sua família? Aqueles que são receptivos. Cadê, irmão? Não é Ostógenes não, irmão. Cadê aqueles que são receptivos? Aqueles que são voluntários? Cadê, irmãos, essa igreja? Não sei, cadê você? Bom, se você não é o onesífero aqui, vocês são aqueles que abandonaram. Levanta a mão para um dos dois. Quem aqui serve a Jesus, você e sua casa, irmãos? Aleluia. Quem contribui em prol da obra de Deus? Irmãos, é desse aí. Aí Paulo faz questão de colocar no fim do primeiro capítulo assim, Timóteo, estou aqui sozinho. Alguns me abandonaram, mas tem gente, e olha o que o texto diz. Bota no verso 17, olha que coisa linda. Pelo contrário, quando veio a Roma, procurou diligentemente. Esse cara foi a Roma, saiu de Éfeso, da Turquia, somente para ir a Roma, para procurar Paulo. E eram muitos lugares e muitas prisões. Procurou de forma diligente, ou seja, ele queria achar mesmo. Não é aquele que fala assim, eu fui, não te vi e fui embora. Não. Já viu aqueles que falam assim, eu fui, não te vi e fui embora. Não, não queria achar. Ele não, foi incisivo. Ele foi prestativo. Ele foi decidido que ia encontrar Paulo. Porque a Bíblia diz, quem busca, acha. Tudo que se bate, se abre. É esse camarada que Paulo está precisando. De pessoas decididas, de forma diligente, ou seja, a sentar no coração, a não abandonar a obra, a não abandonar a Paulo, a não abandonar a causa do Evangelho. Aí Paulo termina o versículo fazendo uma oração por ele, dizendo que Deus jamais desampare ele nem a sua casa. Levante a sua mão para o céu, por favor, e diga, eu e minha casa servimos ao Senhor. Diga, eu e minha casa servimos ao Senhor. Diga, minha casa é a casa de Onesíforo. Quem vai abrir uma cela com o nome de Onesíforo? Aleluia. Gente, é cela. Cela que a família vai servir a Jesus, Onesíforo. Ok? Anota aí, por favor. Tá legal? Então, Paulo faz uma menção dele, por quê? Porque ele foi prestativo. Ele procurou, ele se importou, não importa a dificuldade. Ele não se envergonhou de Paulo, ou seja, Paulo era um prisioneiro, sabe que prisioneiro é prisioneiro, ok? Dado como ladrão, como alguém que não compactua com Roma, é uma pessoa mal vista. Ele se expôs a ir lá. É igual amor de mãe. Amor de mãe. Não quero magoar ninguém nem machucar. Por exemplo, uma mãe que tem um filho preso. A mãe faz uma carteirinha para visitar o filho num presídio. Já viu uma revista para entrar no presídio? É mais ou menos o que o Onesíforo aqui passou. Eu não estou dizendo das mãos, do jeito, a coisa de ficar, mas uma revista de presídio, a pessoa fica nua, faz posição de agachamento para saber se tem alguma coisa, tudo, se expõe. Isso é um amor. Então o que o Onesíforo tinha? Um amor por Paulo. Não se envergonhou de Paulo, foi visitar um prisioneiro. Ou seja, teve na mesa com Paulo no palácio, mas também teve na prisão. Tem alguém comigo aí não? Dá uma salva de palma para Jesus aí nessa manhã. Modo avião. Pega o seu celular, por favor. Bota aquele fly do modo avião. Pega o seu celular. Eu não sei se ele está ligado, mas faça assim, por favor. Ô Jesus, faça assim. Está vendo aqui? Tem um aviãozinho aqui, tem? Assim que você apertar, você deixa ele bem erguido ao alto. Apertei o meu, faz assim, por favor. Faz assim. Cadê Xande? Faz assim, por favor. Está com o celular e faz assim. Quem botou? É possível falar com você com o celular assim, não? Se Deus tiver que ligar para você agora, Ele consegue? Se a pessoa mais importante da sua vida quiser falar com você agora, consegue? Uma proposta de trabalho, consegue falar contigo? Pois é. O que Paulo diz para Timóteo? O último versículo, por favor. Não. Muito obrigado. Pelo contrário, não. Ô menino. Versículo 6. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom
quando impus minhas mãos sobre você. Repete comigo, por favor. Por isso, quero lembrar de avivar a chama do dom que Deus te deu quando impus minhas mãos sobre você. O que nós iremos fazer hoje? O que Timóteo está fazendo? Modo avião, offline. Não quero falar com ninguém, não quero mais pregar para ninguém, não quero mais cuidar de ninguém. O que Paulo diz para Timóteo? Sem iPhone naquela época. Ô Timóteo, tira esse telefone do modo avião. Deixa as pessoas te ligarem, ligue para alguém, dê acesso à sua vida. Você vai pegar o seu telefone agora, levantar o mais alto que você pode e vai dizer: Deus, eu estou disponível. Espera aí, bota o dedo aqui, por favor. No crer, você vai tirar do modo avião. Quem crê isso no mundo espiritual aí? Está preparado? Vai abrir o baú? Vai deixar Deus avivar a sua vida? Então, por favor, fica de pé no seu lugar. Põe as suas coisas no banco, celular acima. Isso. Lá em cima o celular. Está no modo avião ainda? Tá, Michel? Está no modo avião? Olha aí para você não for pego aí e errar e colocar no modo avião em vez de tirar. Quando você tirar do modo avião, você está tirando a sua vida do anonimato também. Quando você tira do modo avião, você está abençoando a sua saúde, você está abençoando as suas finanças, você está abençoando a sua casa. Você está dizendo: Deus, a minha casa, a minha vida está apta a te receber e as suas bênçãos, ok? Levante o mais alto que você pode. Levanta o mais alto que você pode. Bota o versículo de novo, 6, por favor. Todo mundo lendo junto. Ao final. Vamos lá. Por isso, quero lembrar tira do modo avião. Levante as suas mãos aos céus, por favor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã, porque fomos impulsionados pela sua palavra. Se estávamos quase parando, não iremos parar mais. Se havia alguém entre nós parado, agora não vai mais estar estagnado. Aprendemos que o bom tesouro de tudo que não foi nos ensinado é para esse tempo, como o Mardoqueu disse para Esther, que ela estava num palácio, não era para usufruir do luxo do palácio, mas era para se expor diante do rei no palácio. E hoje, nessa manhã, nós estamos declarando: aviva a tua obra, Senhor, em meus anos. Torna ela conhecida, Senhor. Que nós sejamos como Onesíforo, aquele que disponibiliza a sua casa, a sua família, para servir ao teu reino, Deus. Nós recebemos agora a bênção que Paulo colocou sobre a vida desse homem, sobre nossas casas, sobre nossos filhos, sobre nossa saúde, sobre nossa área espiritual, emocional, financeira, conjugal. Que as bênçãos do Senhor jaz agora sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada homem, cada mulher, cada família, cada jovem, cada senhor, cada senhora, cada adolescente dessa igreja. Nós profetizamos em nome de Jesus a cura do Senhor sobre toda a nave da igreja, desde o menor ao maior. A bênção do Senhor que traz riqueza e não causa dano nenhum. Deus, nós abrimos nosso bom tesouro agora, de tudo que já aprendemos, de tudo que já ouvimos, e nos dispusemos agora a dizer: Senhor, nos tornamos um voluntário com o Nero aí fora, com os imperadores aí fora, tocando os seus tambores, fazendo, Senhor, as suas obras má, que é repudiado perante os seus olhos. Mas nós estamos aqui dizendo: nós não somos daqueles que retrocedem. Aviva a tua obra, aviva cada ministério, aviva cada chamada. Se é de profetizar, profetiza. Se é de línguas estranhas, fale. Se é o dom do amor, use. Que os dons sejam florescidos em nossos dias. Não queremos guardar, Senhor, o nosso talento. Que haja em nome de Jesus um exponencial de identidade nessa manhã. Cadê os Timóteo dessa igreja? Cadê os Timóteo dessa igreja?
e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar,